a gente vê muito hoje em dia o fornecimento de ingredientes, né, de alimentos, que a gente não vê um estudo científico, né, embasando o uso, né, desse determinado ingrediente e que comprove que ele vai trazer um benefício a longo prazo, né? Eu vejo que, pô, hoje a nutrição no Brasil ela é crescente, né? A gente participa de vários congressos e a gente vê a quantidade de trabalhos de nutrição animal que a gente manda para congressos internacionais e o Brasil sempre é muito bem representado nesse aspecto. Então, as pesquisas em nutrição, elas estão avançando, elas estão ocorrendo, e aí entra muito nesse processo, eu acho que você falou, né, de uma gourmetização da alimentação. E isso eu acho, eu vejo também como as pessoas estão, né, utilizando isso e implementando na alimentação alimentos que a gente não realmente tem essa comprovação. Mas como que você vê isso na sua rotina? Você é muito questionado sobre o consumo desses ingredientes que a gente realmente não tem uma comprovação científica? Muito, assim, na rotina, muito. Então, muitas vezes eu recebo o paciente, atendo e faço uma prescrição da alimentação, seja um alimento convencional, seja um alimento não convencional, por exemplo, uma alimentação caseira para o animal que tem várias doenças, e aí o tutor ele vai questionar, mas não é melhor eu usar quinua em vez de tal ingrediente? Mas a carne não tem que ser, não é melhor que seja o filé mignon em vez da carne X? E eu acho que é um ponto muito importante que nós, veterinários, temos que explicar, é que nós não podemos afirmar que todos os ingredientes da alimentação humana são bons para cães e gatos. Então, alguns exemplos disso que eu trago é que, por exemplo, a gente vai fornecer uma alimentação para esses animais e às vezes o tutor ele quer usar castanha, quer usar umas coisas diferentes, mas a gente não sabe se essa castanha, por exemplo, se o animal ele vai conseguir utilizar esses ingredientes, se ele vai conseguir digerir, se ele vai extrair realmente todos os nutrientes que ele poderia daquele alimento. Começa que um cachorro ele não mastiga o alimento, né? O gato também não tem o mesmo grau de mastigação que a gente, já começa diferente todo o processo, né? E aí não dá para a gente, de novo, associar que vão ter esses benefícios. E isso cai muito naquilo que eu comecei falando, sem ser repetitivo, mas já sendo, né? É que a gente está humanizando muito eles, né? Acho que nós passamos por um processo de deficiência nutricional, a gente tem várias deficiências, todo mundo sempre fala, falta vitamina D, tem que tomar suplemento X, Y. A gente, o tempo inteiro, é bombardeado de suplemento, só que a gente não percebe. Então, quando a gente come um pãozinho, aquela farinha de trigo que fez aquele pãozinho tem suplemento. Quando tinha uma época que tinha refrigerante que era suplementado para as pessoas tomarem mais, o achocolatado para as crianças tem um monte de vitamina, de mineral. A gente é suplementado o tempo inteiro, mas a gente não sabe disso. E aí, para compensar isso, a gente tem que ficar indo em busca desses ingredientes mais diferentes. Então, por que é tão bom comer a castanha? Porque a gente não come todos os nutrientes que a gente deveria em outros alimentos, ou enfim, a gente não supre o que a gente deveria suprir. E a gente está mais ou menos fazendo a mesma coisa com o cão e com o gato. Quando a gente quer fazer com que eles recebam ingredientes que teoricamente são bons para a gente, e não tem nenhuma pesquisa para avaliar se eles, no mínimo, conseguem utilizar. Então, isso me preocupa um pouco também, porque cai nesse contexto de transformá-los em pessoas pequenas ou grandes, né, dependendo do tamanho do cachorro, mas com uma série de problemas que a gente já tem. Então, a gente sabe que a gente tem um problema nutricional e a gente está tentando colocar esses problemas neles, que tinham uma alimentação que, por muito tempo, um problema que eles não tinham era alimentar. E esses problemas, eles estão voltando, infelizmente, né? Eu acho que você na clínica, você recebe tanto pacientes que estão consumindo dieta caseira, que foi prescrito por um colega veterinário. Eu acho que você deve receber também animais que o tutor viu uma dieta na internet e resolveu fazer. E tem, eu acho que outros que já chegam, fala para você, ó, quero uma dieta caseira, né? Eu acho que é um ponto muito relevante aqui
é que você falou sobre a deficiência nutricional, que a gente está observando uma crescente no número de casos reportados de deficiência nutricional, né, que a gente fala, né, o hiperparatiroidismo nutricional secundário. Nos congressos, o número de relatos tem crescido. Você conversa com outros profissionais da área, a gente percebe realmente que eles estão atendendo mais isso, e isso também está se aplicando na sua rotina. Como que você aconselha o veterinário no momento de orientar o tutor quando o tutor ele deseja realizar uma dieta caseira, né? Porque existem vários cuidados exatamente para não chegar nesse ponto da deficiência nutricional, que a gente não via há muito tempo, né, Fábio? Sim, não, na rotina é inquestionável que está aumentando o número, eu acho que isso não tem como questionar. Eu acho que, pelo menos para mim, falta um pouquinho de tempo de consolidar esses dados e gerar publicações disso, mas na minha rotina tem aumentado muito o número de casos de animais com deficiências graves. Então, eu pego paciente, às vezes, com fratura, paciente com dor, paciente que vem a óbito por deficiência nutricional. E é triste ver que esses pacientes eles têm doenças que antigamente existiam, que por um tempo sumiram e voltaram a aparecer agora. E isso na rotina, assim, na rotina é muito grande, né? Esses casos graves de deficiência nutricional. E isso está muito associado exatamente com o que você começou a falar no que você estava comentando agora, que os tutores eles vêm já com esse preceito na cabeça deles, né, de que eles têm que dar alimentação caseira. E aí eles procuram na internet, eles acham receitas disso, e hoje tem pesquisas feitas tanto lá na Unesp de Jaboticabal como repetidas na USP, que foram, né, mais detalhadas, inclusive, mostrando que as alimentações que são encontradas na internet, elas não suprem a necessidade do cão e do gato, não suprem 100% daquilo que eles precisam, e isso é um risco nutricional. Então, o Guia de Avaliação Nutricional de 2010, se não me engano, ele já coloca lá bem claramente que um paciente que recebe algum tipo de alimentação não convencional, o veterinário tem que fazer uma avaliação mais pormenorizada dele, ele tem que investigar exatamente o que esse animal come, e o ideal é que todo paciente que recebe alimentação caseira tivesse um acompanhamento de um veterinário que entende muito de nutrição para conseguir garantir que esse animal esteja recebendo tudo o que ele precisa. E aí a gente tem um outro ponto, que entre a minha prescrição, eu posso gastar ali um bom tempo fazendo uma super prescrição nutricional, só que entre a minha prescrição e o paciente receber aquilo que eu prescrevi, tem alguém no meio, tem um tutor, que é o pai desse cachorro, né? Que é o proprietário, ele que decide as coisas. E nesse momento ele começa a decidir que ele não tem que dar o óleo de girassol que eu prescrevi, ele tem que dar o óleo de coco, ele tem que dar o azeite, ele tem que dar um ingrediente mais nobre. E aí um ponto que eu acho que é importante da gente lembrar é que o consumo desses ingredientes nobres ele não vai excluir o risco do paciente vir a ter alguma doença nutricional grave. E isso é muito importante. Teve um caso que esse, acho que me marcou bastante, assim, do conceito da coisa, né, do que estava acontecendo. Foi ali que eu entendi que alguma coisa muito errada estava acontecendo nessa questão de alimentação para cães e gatos. Se não me engano, acho que foi no final do ano passado, eu atendi um filhote de Golden, super bonitinhos, proprietários assim, super bonzinhos, queriam fazer o melhor para o animal, e esse filhote ele comia quinua, ele comia filé mignon, ele comia batata doce, ele comia assim, ingredientes super nobres, os donos eles gastavam bastante, assim, não tinham nenhum problema em gastar com a alimentação desse animal, eles questionavam, eles diziam que era caro, mas eles não tinham esse desapego, né, em gastar, eles desapegavam e gastavam se fosse preciso, porque eles achavam que era o melhor. E esse animal ele chegou no hospital com uma fratura importante, ele urrava de dor, ele não conseguia andar, ele não conseguia defecar, né, ele tinha dificuldade porque ele estava com fratura, se não me engano de cabeça, acho que era membro anterior e na pelve. E era deficiência nutricional. Basicamente, o tratamento dele
foi mudar para um alimento de filhote comercial, uma ração seca, assim, tranquilo. E aí ele melhorou e eles, sim, acharam ótimo essa mudança, acharam muito boa. Mesmo assim, eu percebi que eles ainda questionavam um pouco. Aí eu tive que mostrar dados, tive que mostrar estudos, tive que mostrar números para eles entenderem que a quinoa e o filé mignon e tudo aquilo que eles davam não era suficiente para suprir o que o animal precisava. E eu acho que isso me marcou um pouquinho, porque eu vi que às vezes a gente está gastando tanto tempo e dinheiro em algumas coisas que não tem comprovação, e o que mais me chama atenção, às vezes, são os veterinários reforçarem esse tipo de desserviço, porque eu particularmente considero um desserviço que, no fim das contas, quem sofre são os cães de quem a gente devia estar cuidando, né? Então, acho que os problemas são esses. Eles vêm com esses conceitos, eles acham essas informações incorretas na internet, né? Eles mudam aquilo que a gente prescreve e ainda tem o risco de alimento tóxico, né? Que está todo envolvido nesse conceito. Então, além de não suprir o que precisa, dá coisa a mais que não deveria. Então, por exemplo, alho, cebola, ingredientes que a gente sabe que não deveriam estar presentes nessa alimentação acabam causando um risco ainda maior, que é da deficiência e da intoxicação. Então, é tudo muito preocupante. É bem preocupante.